Porque é que Deus permitiu certas coisas na minha vida? Talvez a tua luta seja diferente. Talvez a tua pergunta é: será que Deus irá me perdoar? Se a vida perdeu o seu sentido, deixa esta ser a tua oração. Dá-me ouvidos para te ouvir, dá-me pés para caminhar, mãos para ajudar o aflito, dá-me fé para te seguir. Por tua graça ser um servo, refletir a tua luz. Quero desejar tua glória, quero desejar tua cruz. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, o conforto deixarei. Onde for ali, então será meu lar, eu irei, eu irei. Deixarei minhas ambições, cortarei qualquer raiz que esteja a me impedir de me entregar a ti, de me entregar a ti. Pela fé viverei, dá-me força para vencer. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, o conforto deixarei. Onde for ali, então será meu lar, eu irei, eu irei. Onde poucos te conhecem, eu irei, só por ti eu viverei. Eu irei, pois meu viver pertence a ti, eu irei, eu irei. Bom dia a todos e bom sábado. Agradecemos a vossa preferência esta manhã, agradecemos o facto de poderem estar a assistir-nos via YouTube. Queríamos cumprimentar-vos em primeiro lugar e queremos também cumprimentar a nossa equipa técnica e todos os elementos que puderam estar aqui esta manhã, de modo a trazer-vos este programa. Não só os que estão hoje, mas aqueles que estiveram ao longo das últimas semanas e que ainda estarão no futuro. Muito obrigado. Queria, antes de começarmos a nossa pregação, ter aqui um pequeno momento de oração. Em primeiro lugar, nós realmente estamos gratos porque os números da pandemia aqui em Portugal, de momento, encontram-se numa queda acentuada, mas de qualquer forma, sabemos também que ainda há muitas pessoas hospitalizadas, ainda há muitas pessoas nos cuidados intensivos e, sobretudo, começamos a ver também alguns dos efeitos económicos desta pandemia. E por isso, antes de nós iniciarmos a nossa pregação esta manhã, gostávamos de poder ter um momento de oração especial. Talvez seja esse o vosso caso.
talvez vocês estejam a passar por algum momento de sofrimento e gostávamos de poder orar por vocês. Por isso eu ia pedir-vos que me acompanhassem nesta oração, mesmo como estão, baixassem as vossas cabeças, fechassem os vossos olhos e pudéssemos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós esta manhã vimos perante Ti numa situação que sentimos que está a aligerar-se, mas que claramente ainda não é a melhor situação possível. Querido Deus, nós Te agradecemos realmente pela bênção de qualquer forma podermos estar juntos através das diversas plataformas digitais e dos diversos programas que temos colocado. Mas, querido Deus, nós sabemos que a situação realmente é bastante complicada. Sabemos que muitos daqueles que nos assistem esta manhã não só sofrem diretamente com esta doença, mas sofrem também com as consequências dela, sobretudo as consequências económicas, através da perda de emprego, de verem os seus negócios, as suas empresas fechadas, de toda a situação económica que agora se desenrola. E por isso, querido Deus, nós Te queremos pedir a Tua intervenção, que possas trazer cura sempre que for necessário, que possas trazer conforto àqueles que choram a perda dos seus entes queridos, que possas trazer resiliência e poder de luta àqueles que sofrem as consequências económicas desta pandemia e que realmente, de alguma forma, Tu possas intervir com o Teu grande poder nas suas vidas. Te queremos pedir tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Dito isto, meus queridos, eu ia convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no capítulo 2 de Daniel. O título do meu sermão esta manhã é Acerca de Sonhos e Estátuas. E vamos ler precisamente este texto, que é um texto que todos nós, sobretudo na Igreja Adventista, todos aqueles que pertencem à Igreja Adventista conhecem já bastante bem, creio eu. É um dos textos que os adventistas gostam mais de focar. E nós vamos ler uma grande parte do capítulo, porque eu creio que este é o momento, se não temos mais nenhum momento durante a semana, é no momento do culto que nós podemos ter o tempo para ler uma porção significativa da Bíblia e para perceber a história total no seu contexto. Não apenas ler um ou dois versículos, mas perceber toda a história. Por isso, nós íamos começar aqui a partir do versículo 1 e quando saltarmos um ou dois, eu irei dizer para vocês poderem acompanhar a leitura. Portanto, Daniel 2, versículo 1. Diz-nos o texto o seguinte: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu vos darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conta o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa destas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está a pedir é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais.
Isto deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilónia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Aríoque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilónia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que é que o rei emitiu um decreto tão severo? Aríoque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e pediu-lhes que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilónia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e depois encontramos aqui uma oração de Daniel. Vamos saltar para o versículo 24. Então Daniel foi falar com Aríoque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilónia, e disse-lhe: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Aríoque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: tu és capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste ao rei e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando a estátua, uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da bolha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar qualquer vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e destrói. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.
Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Da pedra que esmegalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois tu conseguiste revelar este mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilónia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilónia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Isto é aquilo que nos diz o texto. Foi uma leitura um pouco longa, eu sei, mas como eu dizia, creio que é importante nós percebermos aqui a história toda. Aqui há cerca de 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, em maio de 2019, eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos com o pastor da Igreja Central de Londres e com uma outra rapariga que trabalhava connosco na altura, para irmos a uma convenção que ocorreu não muito longe da capital dos Estados Unidos, ali no edifício da divisão norte-americana da nossa igreja. E por isso nós tivemos a oportunidade, enquanto estávamos lá, de visitar Washington um par de vezes durante aquela semana que lá estivemos. Numa das visitas, fomos ao memorial ao presidente Lincoln e ali no chão, num dos degraus da escadaria em frente do memorial, há uma inscrição em baixo relevo que mal se consegue ler, depois de tantas pessoas ao longo de tantos anos terem pisado aquele lugar. E a inscrição diz o seguinte: I have a dream. Martin Luther King Jr. Marcha sobre Washington por empregos e liberdade, 28 de agosto de 1963. Foi ali, naquele lugar, há 57 anos atrás, que um dos mais inspiradores discursos da história da humanidade foi proferido. I have a dream, eu tenho um sonho. Foi ali, naquele lugar, há 57 anos atrás, que o Dr. Martin Luther King Jr. fez alusão às palavras da Declaração de Independência dos Estados Unidos, escritas por Thomas Jefferson, ele próprio um mestre de escravos, que dizem: consideramos estas verdades como evidentes em si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Foi ali, naquele lugar, há 57 anos atrás, que ele confrontou os poderes mais altos da sua sociedade e lhes disse que os Estados Unidos da América tinham falhado no cumprimento daquela promessa de igualdade. Foi ali naquele lugar, há 57 anos atrás, que ele argumentou que nem sequer o fim da escravatura tinha libertado o seu povo. Foi ali naquele lugar, há 57 anos atrás, que ele denunciou os horrendos crimes da brutalidade policial, da falta de igual acesso a oportunidades e, claro está, da segregação racial. Foi ali, naquele lugar, há 57 anos atrás, que ele falou do seu sonho. Um sonho sobre um mundo onde os políticos não proferem palavras de ódio, onde a igualdade se encontra por todo lado e onde a liberdade e a justiça correm como um rio. Um sonho que, tal como nós pudemos ver ao longo do ano passado, ao longo de 2020, 57 anos depois do seu discurso, ainda não foi cumprido. Mas, de qualquer forma, um sonho que realmente inspirou uma nação e, sem dúvida, um discurso em si mesmo excelente. Ora, eu, como muitos de vocês que me assistem, nasci e cresci na Igreja Adventista. E se há uma coisa que eu sei acerca do nosso povo, é que nós adoramos um bom discurso.
Quando um dos nossos jovens faz uma boa pregação num sábado de manhã, ou eventualmente uma boa meditação num programa de jovens qualquer, a nossa tendência natural é ir ter com aquele jovem e dizer: tu tens categoria para pastor, tu devias ir estudar teologia. Mas o que é interessante acerca do discurso de Martin Luther King Jr. é que este discurso não cativou apenas as pessoas que, como nós, gostam de bons discursos. Não, este discurso transcendeu culturas, línguas e nacionalidades, e hoje em dia é estudado um pouco por todo o mundo, até mesmo aqui em Portugal, até mesmo em países como o nosso, onde a língua oficial não é o inglês, a língua original do discurso. E à medida que eu preparava o sermão desta manhã, sabendo que queria fazer referência a este discurso, eu comecei a perguntar-me como é que este discurso conseguiu transcender todas estas barreiras nacionais e linguísticas e tocar no coração de pessoas um pouco por todo o mundo. Como é que um discurso de um pastor evangélico americano, com 34 anos de idade, um ano menos do que eu, um jovem, como muitos dos nossos irmãos mais idosos diriam, membro de uma minoria étnica, a viver numa altura em que os Estados Unidos, e em especial os Estados do Sul da América, onde ele tinha crescido e onde ele vivia, ainda estavam racialmente segregados. Como é que este discurso conseguiu alcançar as pessoas que alcançou e contribuir tanto para o avanço da causa dos direitos sociais nos Estados Unidos? E eu acho que a razão pela qual esse discurso conseguiu transcender todas estas barreiras é porque, apesar de nós, seres humanos, podermos ser bastante malvados, bastante maléficos e sermos capazes dos crimes mais horrendos, nós também somos capazes de demonstrar uma compaixão extrema pelo nosso próximo. E gostamos imenso de ver alguém a tomar uma posição para defender aqueles que estão indefesos e a dizer as verdades àqueles que estão no poder. E naquele dia, naquele lugar, há 57 anos atrás, foi exatamente isso que Martin Luther King Jr. fez. Ele disse as verdades que tinham de ser ditas àqueles que estavam no poder. E ao fazê-lo, as tuas palavras ainda ecoam nas nossas mentes e nos nossos corações, ainda hoje, 57, quase 58 anos depois. Muitos anos antes de Martin Luther King Jr. ter proferido o seu discurso intitulado I Have a Dream, houve um outro jovem que também pertencia a uma minoria étnica e que se atreveu a tomar uma posição para defender aqueles que estavam a ser oprimidos e a dizer as verdades que tinham de ser ditas àqueles que estavam no poder. O seu nome era Daniel e nós podemos encontrar parte da sua história precisamente no texto que lemos há alguns minutos atrás no livro de Daniel, no capítulo 2. Ora, eu sei que normalmente quando nós olhamos para esta passagem, não vemos nela a história de um jovem a dizer as verdades que tinham de ser ditas àqueles que estavam no poder. Normalmente nós vemos nela uma história acerca do nosso próprio futuro. Nós fazemos uma análise da simbologia da passagem, focamos-nos na estátua acerca da qual Nabucodonosor sonhou, com os seus 5 tipos de metais diferentes, ou 5 secções diferentes, digamos assim, que representam os reinos ou impérios da Babilónia, da Medo-Pérsia, da Grécia, Roma e da mistura de reinos que surgiu depois da queda do Império Romano. Focamos-nos também na pedra que é lançada para sem mãos e que acaba por derrubar a estátua, e vemos na queda da estátua uma referência à segunda volta de Cristo. E aquilo que nós retiramos desta passagem é que é nestes tempos dos reinos de ferro e de barro que nós interpretamos como sendo o nosso tempo que a segunda vinda de Cristo irá ocorrer. Ou, noutras palavras, que nós estamos a viver os eventos finais da história da nossa terra. Ora, não há nada de errado com essa interpretação e é teologicamente sólida. E com isto eu quero dizer que a maior parte dos académicos, mesmo não adventistas, acreditam que isto são referências precisamente aos reinos ou impérios que nós mencionamos.
Mas muitas vezes aquilo que acontece quando nós lemos esta história é que perdemos o seu valor como narrativa, como uma história que foi contada pela primeira vez num contexto específico, para um público-alvo específico, e acabamos por não perceber qual é a moral da história em si. E por isso, esta manhã, eu gostava que nós investíssemos um pouco do nosso tempo precisamente em investigar o lado narrativo da passagem e a tentar ouvir aquilo que a história de Daniel 2 nos tem a dizer a nós, nos está a contar a nós hoje em dia. Vamos começar por olhar para as ações do rei Nabucodonosor, um monarca todo-poderoso que chefiava o maior império daquela altura e alguém que aqui em Daniel 2 é retratado como sendo um homem perturbado e perturbador. Um rei que, depois de passar algumas noites mal dormidas, decidiu chamar os sábios da corte e exigiu que eles não só lhe dessem a interpretação do sonho que tinha tido, como também lhe contassem o sonho em si, o que era uma tarefa impossível, como todos nós sabemos, para aqueles homens. Um rei que emitiu um decreto público. E atenção que alguns académicos acreditam que na Babilónia um decreto público era o equivalente às leis dos Medas e dos Persas. Ou seja, quando o decreto público era emitido, já não havia como voltar atrás. A palavra do rei tinha de ser cumprida. Portanto, um rei que emitiu um decreto público a dizer que se eles não cumprissem aquilo que ele lhes exigia, ele iria matá-los não só a eles, mas também a todas as suas famílias. Um rei que muito provavelmente chegou mesmo a cumprir essa ameaça de matar os sábios que não conseguiram cumprir aquela tarefa impossível, porque quando nós chegamos a Daniel 2:13 e lemos que assim foi emitido o decreto e os sábios estavam prestes a ser executados, nós temos de ter em mente o facto de que no original aramaico esta frase é muito mais ambígua, podendo ser lida: e assim foi emitido o decreto, e os sábios estavam a ser executados. Não estavam prestes a ser executados, mas já estavam a ser executados. Por isso, no início desta história, nestes curtos 13 versículos, Nabucodonosor é-nos apresentado como sendo o líder do império mais poderoso da terra. Alguém que decide usar todo o seu poder como monarca absoluto para ameaçar e provavelmente até matar aqueles que ele próprio tinha escolhido para o aconselharem e as famílias deles, simplesmente porque andava a ter pesadelos e tinha passado algumas noites mal dormidas. Estas, meus amigos, são as marcas de um maníaco autoritário. Alguém que tinha imenso poder, que não atribuía qualquer tipo de valor à vida humana e que era capaz de utilizar a sua posição social privilegiada para ver todos os seus caprichos realizados. É neste contexto de um rei maníaco a exigir tarefas impossíveis que entra em cena Daniel. Ao contrário de Nabucodonosor, Daniel é-nos apresentado como um personagem equilibrado. Alguém que permanece calmo e sereno perante as circunstâncias mais difíceis, mesmo quando essas circunstâncias apresentam um perigo real para a sua própria vida. E é de uma forma calma e serena que ele faz as suas críticas ao rei, como por exemplo nos versículos 27 e 28, onde nós lemos que Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Esta pequena passagem é, claro está, uma crítica às práticas religiosas dos outros sábios de Babilónia, mas é também uma crítica às ações do próprio rei. Aquilo que Daniel está aqui a dizer, por outras palavras, é basicamente: tu, ó rei, deste aos teus conselheiros uma tarefa impossível. E depois, quando eles não conseguiram cumprir essa tarefa impossível, decidiste matá-los. Mas no céu existe um Deus para quem nenhuma tarefa é impossível. E Ele decidiu intervir para parar esta matança louca
de inocentes. E depois chegamos aos versículos 37 e 38, onde lemos: Tu, ó Rei, és Rei de Reis, o Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Escondida no meio de todas estas formalidades que Daniel tinha de apresentar ao rei Nabucodonosor, aquilo que Daniel está aqui a dizer é basicamente: nós sabemos que tu, ó rei, tens todo o poder do mundo. Nós sabemos que podes fazer aquilo que bem te entender com a vida de qualquer tipo de ser vivo nesta terra. E já vimos que não te coíbes de usar o teu poder, mas sabes que mais? O teu poder não é verdadeiramente teu. Tu irás ter de responder um dia ao Deus que está nos céus. Um Deus que não gosta de injustiça e de opressão. Meus amigos, não se enganem, aquilo que Daniel estava a fazer aqui nesta passagem, neste episódio, é precisamente aquilo que Martin Luther King Jr. fez naquele sítio, há 57 anos atrás, naquele lugar em frente ao memorial ao Presidente Lincoln. Ele estava a tomar uma posição, ele estava a defender aqueles que tinham sido oprimidos. Ele estava a condenar a injustiça do rei e a dizer as verdades que tinham de ser ditas àquele que estava no poder. E tendo isso em mente, eu gostava de vos sugerir esta manhã que, tal como muitas outras profecias, esta profecia de Daniel 2 também tem uma aplicação dupla. Quando a lemos, temos normalmente em mente a nossa aplicação, a aplicação futurista. E chegamos à conclusão que estamos a viver nos tempos do fim. Mas quando lemos esta profecia no seu contexto original, quando estudamos a sua aplicação inicial, a maneira como o público-alvo original a terá recebido, nós percebemos que o ponto da história é outro. O ponto principal da interpretação que Daniel faz do sonho de Nabucodonosor não é tanto a estátua em si, mas é o facto de que a estátua é derrubada. Deixem-me dizer isto mais uma vez. O ponto principal da interpretação que Daniel faz do sonho de Nabucodonosor não é tanto a estátua em si, mas é o facto de que a estátua é derrubada. É o facto de que, quando confrontado com um rei maníaco, Deus decide enviar uma mensagem a esse rei, através de Daniel, para lhe dizer que nenhum rei é eterno e que um dia o próprio Deus porá fim a todos os outros reinos e estabelecerá um reino eterno e muito melhor do que qualquer outro. O ponto principal da história de Daniel 2, meus amigos, é que às vezes, para que o sonho de um mundo melhor se possa cumprir, há verdades que têm de ser ditas àqueles que estão no poder. E há estátuas que têm de ser derrubadas. Uma das grandes polémicas do ano 2020 foi a questão das estátuas de esclavagistas que se encontram espalhadas um pouco por todo o mundo. Houve bastante controvérsia com o tema. Havia aqueles que queriam que as estátuas fossem derrubadas e outros que queriam proteger as estátuas porque acreditavam que, se elas fossem derrubadas, nós estaríamos a apagar a história. Meus amigos, eu creio que alguns de vocês já sabem que eu gosto de história. Aliás, gosto tanto de história que me fiz passar pelo sacrifício de estudar história durante 5 anos na Universidade do Porto, antes de ir estudar teologia em New Bold. Mas aquilo que muitos de vocês não saberão é que, para além de eu gostar de histórias, eu também tenho escultores da minha família. A minha avó era a filha ilegítima de um senhor que pertencia a uma família rica e aparentemente talentosa da cidade do Porto. O seu pai tinha 2 irmãos. Um deles, Francisco, era arquiteto e o outro, José, era escultor. Em 1909, os 2 irmãos ganharam em conjunto um concurso para construir um monumento em Lisboa, que tinha o propósito de celebrar o centenário do fim da Guerra Peninsular.
e que vocês ainda hoje em dia podem visitar se algum dia forem à Praça de Entrecampos, na cidade de Lisboa. Francisco, o arquiteto, vivia por Portugal na altura, mas José estava fora quando finalmente ganharam o concurso e por isso teve de deixar França, mais especificamente Paris, onde estava a estudar na altura, para se instalar em Lisboa e poder trabalhar na construção da obra. Numa outra realidade paralela, talvez ele não tivesse de o fazer, porque o monumento que ele construiu a celebrar o centenário do final desta guerra também poderia ter sido construído em Paris se a França tivesse ganho a guerra peninsular. Mas na nossa realidade, a fação vitoriosa nesta guerra foi a de Portugal, de Espanha, auxiliadas pela Grã-Bretanha. Não foi a fação do Império Francês liderado por Napoleão. E como não foi essa fação, não fazia qualquer tipo de sentido construir um monumento ao final da Guerra Peninsular em Paris. Porque nesse caso o monumento celebraria o final de uma guerra que terminou numa derrota da França. Mas fazia todo tipo de sentido construí-lo aqui em Lisboa. Porque, como é lógico, Portugal, que ganhou essa guerra, queria celebrar o final dela. E esta, meus amigos, é a questão com monumentos e estátuas. Monumentos e estátuas não são construídos para ensinar a história a ninguém. A história escreve-se e conta-se em livros de história, preferencialmente daquele tipo que são escritos por académicos, que têm, apesar de possivelmente ter um ponto de vista em particular como base, são capazes de mostrar as diferentes perspectivas e fazer um pouco a contextualização. Mas monumentos e estátuas, por outro lado, são feitos apenas para celebrar uma pessoa ou um evento. E isso significa que eles podem e devem ser derrubados, sempre que a história nos mostra que não há razões para continuar a celebrar o evento ou a pessoa que eles celebram. Meus amigos, nós vivemos numa altura em que o sonho acerca do qual o Dr. Martin Luther King Jr. falou naquele dia há 57 anos atrás ainda não se cumpriu. Vivemos numa altura em que os governantes do nosso mundo, quer de uma forma ativa, quer de uma forma passiva, continuam a permitir um sistema de opressão e de injustiça não muito diferente daquele que Nabucodonosor tinha criado no seu tempo. Vivemos numa altura em que, tal como Daniel, nós somos chamados a sermos profetas no nosso mundo. Somos chamados a tomar uma posição por aqueles que são oprimidos. Somos chamados a falar contra as injustiças e a dizer as verdades que têm de ser ditas àqueles que estão no poder. Nós vivemos numa altura em que os nossos olhos têm sido abertos e conseguimos agora ver os crimes passados de algumas das nossas figuras de relevo mais estimadas. Vivemos numa altura em que a contínua celebração dessas figuras de relevo nas nossas praças e nos nossos edifícios traz dor e mágoa a muitos daqueles que se encontram nas nossas comunidades. E por isso, esta manhã, eu gostava de vos dizer que eu também tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia nós não vivamos mais numa altura como esta. Que um dia possamos cumprir o sonho do Dr. Martin Luther King Jr. Que um dia possamos acabar com toda a opressão, com toda a desigualdade, com toda a injustiça. Que um dia possamos acabar com toda a dor e toda a mágoa. É esse o meu sonho. E se eu vir esse sonho realizado apenas naquele dia em que Jesus voltar, tudo bem, não tenho problemas nenhuns com isso, mas honestamente, eu preferia ver esse sonho realizar-se com estes dois olhos. Preferia ver esse sonho cumprir-se já hoje, aqui, nesta terra. E por isso, esta manhã, eu gostava de vos encorajar, enquanto termino este sermão, a todos vocês, a que, tal como Daniel, nós possamos dizer as verdades que têm que ser ditas àqueles que estão no poder, sempre que assim for necessário. E que possamos dar o nosso máximo para estabelecer o sonho de um reino de Deus cheio de justiça, cheio de igualdade, cheio de liberdade para todos, já aqui nesta terra. Não apenas no futuro, mas já aqui nesta terra.
de modo a que um dia, preferencialmente um dia não muito distante, todas as pessoas possam realmente nascer iguais. Esse é o meu sonho. E essa é a minha oração esta manhã. Amém.